Sabe por que muitas pessoas estão infelizes em suas profissões? Porque a maioria delas não respeitam o seu perfil natural. Por isso a importância de fazer a análise de perfil dessa pessoa. Muitas vezes nós nos adaptamos a trabalhos que são necessários, por exemplo. Teve um caso que eu conheci muito de perto, que é o dono de uma padaria. Ele, quando era jovem, ele queria ter outra profissão. E o pai dele falou, não, você precisa tocar os negócios da família. Então você vai ser o meu sucessor, você vai ser o responsável. E esse rapaz, ele abriu mão dos sonhos dele, da vocação dele, do perfil dele e se adaptou a tomar conta da padaria. E ele ficou ali anos e anos cuidando dessa padaria, levantava muito cedo, ia se deitar muito tarde, porque a padaria demanda muito tempo no trabalho e ele não delegava. E o tempo foi passando e esse rapaz desenvolveu uma obesidade mórbida, porque ele ficava no caixa da padaria, sentado ali todo o tempo, sem se exercitar, comendo apenas os pães, bolos, doces, sonhos que tinha na padaria. E enquanto ele comia sonho, ele foi vivendo o maior pesadelo da vida dele, achando que estava fazendo o que deveria ser feito, cumprindo a sua missão. Mas lá no íntimo não era isso que ele queria. Ele queria formar uma família, ele queria passear e ele não estava fazendo nada disso porque ele disse que ele sentia muito mal em sair de casa, ele não queria viajar, ele não queria passear, ele não confiava em delegar para ninguém o trabalho. E isso gerou uma frustração nele, porque ele percebeu quanto tempo ele perdeu investindo naquilo que a família queria que ele investisse. E ele abriu mão da própria vida, dos próprios sonhos, inclusive do próprio perfil dele, porque ele se adaptou num perfil que não era dele, para cumprir ali com uma exigência do pai, fazer a vontade do pai, alegrar o coração do pai. Por amor e respeito ao pai, ele acabou se adaptando, mas ele foi infeliz. Ele foi infeliz. E quantos de nós fazemos isso? Nós geralmente projetamos nos nossos filhos os nossos desejos. De falar, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E a gente esquece de fazer uma análise para ver se realmente eles têm vocação. Um teste vocacional, ele é muito pequeno. Agora, a análise do perfil comportamental desse jovem, desse adolescente, ele vai determinar o que ele precisa fazer para ser feliz no seu perfil. E nós devemos deixá-los à vontade, porque nós teremos excelentes profissionais, se eles estiverem adequados ao perfil deles. Por exemplo, eu estava observando uma reunião de contratação, na verdade não era nenhum processo seletivo, porque a pessoa já havia sido contratada, era para fazer um projeto para um grande banco, e eu passei ali de orelhada e fiquei ouvindo, porque eu achei interessante as perguntas que foram feitas e as respostas obtidas ali durante essa entrevista. E eu me lembro que o gestor do projeto perguntou para o funcionário recém-contratado qual era a experiência dele e tal, para trabalhar na área de câmbio. E esse cara falou assim, olha, eu tenho bastante experiência e tal, mas eu estou há mais de 10 anos fora do mercado. E aí eu pensei, putz, 10 anos fora do mercado, ele vai ter que se reciclar muito. Só que esse gestor, para ele, isso não foi impeditivo. Ele falou, tudo bem. Então você está 10 anos, o que você conhece? Você conhece isso, isso e aquilo? Foi falando, e ele, não, isso também não, isso também não, isso também não. Enfim, o cara não conhecia nada, gente. Quem fez o processo seletivo dele errou. Enfim, esse cara foi contratado. Ele não desenvolvia nada de nada. E aí eu comecei a pensar, gente, como que uma empresa dessa contrata um cara que não tem experiência na prática? Ele sabia uma teoria lá do passado, de quando ele estudou. Ele não tinha nenhuma experiência, ele não teve a habilidade de aprender, porque era um projeto que já estava sendo tocado, não tinha como começar do zero para ensinar para ele. E eles tinham pressa nisso, enfim, atrasou todo mundo, atrasou tudo, e foi uma confusão do caramba por causa disso. E esse cara, ele próprio, ele viu que ele não tinha perfil para tocar esse tipo de coisa, esse tipo de projeto. E mudou de área, enfim. Foi a melhor coisa que ele fez para ele e para a equipe. Só que eu pergunto, por que as empresas não fazem uma análise de perfil e uma entrevista fundamentada para saber se realmente ele está apto a tocar esse projeto? Porque você vai lá dar maior esperança para o cara que não tem perfil, que não tem prática naquilo, coloca ele para fazer um trabalho prático onde ele não tem prática,
onde ele não podia servir com nada. E ainda assim contrata. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. E muitas vezes, é o que eu falei, a gente projeta nos nossos filhos. Eu já vi pais que queriam ser jogadores de futebol projetando nos teus filhos isso. E não é um sonho do filho, é um sonho do pai. Pai que tem escritório de advocacia, quer que o filho toque o escritório de advocacia. Pais que tem uma empresa de metalúrgica, quer que o filho continue tocando a empresa de metalúrgica, sendo que o filho não é para aquela área. Ele não tem aquele perfil, embora seja filho, seja criado ali na mesma condição dos pais, ele não tem o perfil. E nós devemos respeitar o perfil natural. Muitas vezes nós vamos ter que nos adaptar, sim. Vamos ter que usar um perfil adaptado para a gente poder entrar no mercado e tal, se desenvolver profissionalmente. Mas isso seja por pouco tempo. Não podemos estar num perfil adaptado por muito tempo, por toda uma vida. Porque aquilo que a gente faz com o nosso perfil original, o nosso perfil primário, o nosso perfil mesmo comportamental, nós vamos conseguir fazer com excelência. Um perfil adaptado, ele pode até dar um bom resultado por algum tempo, mas não por todo o tempo. Então é muito importante nós respeitarmos quem nós nascemos para ser e o que nós nascemos para fazer. Só assim nós vamos ter excelência em tudo aquilo que nós fizermos.